Senhoras e senhores, bom dia. Por favor, aos seus lugares, para iniciarmos os trabalhos. Bem-vindos ao Simpósio de Transporte Aeromédico Airbus Elibras. Bem, muito prazer, sou Thalita Cardoso, em nome da Airbus, Elibras, Airjet e Mafre. Agradeço a presença de cada um dos senhores. Sem dúvida, serão 2 dias muito importantes para o setor da saúde, por isso vamos aproveitar ao máximo, tenho certeza que todos vão adorar. Eu gostaria também de agradecer os apoiadores do nosso simpósio, a Airjet e Mafre. Muito obrigada. Agora, oficialmente, para iniciar o nosso simpósio e dar boas-vindas aos senhores, eu gostaria de convidar com uma salva de palmas, senhor Richard Marrelly, presidente da Elibras. Bem-vindo, senhor Richard. Obrigado a todos, obrigado pela organização. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos nessa primeira edição do Simpósio de Transporte Aeromédico da Airbus Helicopter e da Elibras. Esperamos que durante estes 2 dias nosso encontro possa contribuir para a ampliação da atividade aeromedical do Brasil, reunindo para uma discussão enriquecedora os maiores operadores nacional e internacional. Temos como objetivo encontrar soluções para expandir as atividades de resgate aeromédico, transporte interhospital e transporte de órgãos para transplante. O Brasil é um país de grandes dimensões e precisa do apoio aéreo para atender a toda a sua população nessa especialidade, seja nos grandes centros urbanos, na rodovia, no interior do estado. Quero destacar especialmente a presença de Thomas Gassmann, diretor da ADAC Training Academy, um dos maiores operadores de HEMS, e do especialista da Airbus Helicopter, Ralf Zeit, que vai mostrar as práticas de nosso grupo nesse tipo de missão. Agradeço a importante participação de ambos no nosso simpósio. Registro também a presença do diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral, Flávio Pires. Que com sua presença contribuiu para essa atividade de interesse nacional. Todos nós conhecemos o excelente trabalho da Polícia Militar de São Paulo, da Supaer, Seara e outros operadores governamentais, bem como dos operadores privados. Nessa importante modalidade de atendimento de urgência e emergência. Mas sabemos que podemos fazer mais. Ainda podemos melhorar na questão de regulamentação, acessibilidade, disponibilidade de meio, financiamento e desenvolver de forma ainda mais eficiente os serviços que já operam com qualidade e segurança. Por isso, desejo a todos que aproveitem essa troca de experiências. Ela será essencial para consolidar cada vez mais a atuação do transporte aeromédico no país.
um último trabalho a todos vocês. Bom trabalho e até breve. Muito obrigada, seu Richard. Muito bem, senhoras e senhores, daremos início agora ao ciclo de palestras do nosso simpósio. E o primeiro tema do dia será Transporte aeromédico por helicópteros no mundo e o potencial Brasil. Convido ao palco o senhor Ralph Setz, especialista do segmento aeromédico da Airbus. Agora é o momento dos senhores utilizarem a tradução simultânea. Todos pegaram o fone? Sim? Todos não? Quem não pegou, aqui com as meninas na entrada. Teremos a tradução simultânea. Então, vamos receber, senhoras e senhores, o senhor Ralph Setz. Senhor Ralph, welcome. Bom dia. Só vamos esperar um segundinho para que todos possam tomar seus lugares. Ok, creio que podemos começar. Bem-vindos. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da Airbus, meu nome é Ralph Setz, eu sou da Alemanha e é um prazer estar com vocês nesses próximos 2 dias. Estou muito contente de conhecer vocês. Por favor, venham conversar comigo e também com o Thomas do AEDC. Vemos aqui os lindos helicópteros voando na Alemanha. Também gostaria de agradecer ao Carlos, da equipe organizadora. Então, realmente, Carlos trabalhou nessa organização, AIDA. Muito obrigado à equipe local da Elibras pela organização e por dar essa oportunidade para que estejamos aqui nesses 2 dias. Obrigado. Só um slide sobre minha experiência, minha história. Vocês não vão me reconhecer. Eu era um piloto jovem de EMS. Então, eu estou há 25 anos na Airbus e agora estou cuidando desse segmento HMS, marketing. Então, poderia ser um evento como esse, visitas, palestras. Queremos convidar vocês a virem para a Europa, nos visitar e visitar também o HMS na Europa. E estou envolvido nessa atividade nos últimos anos. Então, quando eu vejo minha foto no início dos anos 80, posso me considerar também um pioneiro em HMS. Começamos na década de 70, eu fui piloto na década de 70, muitos anos nessa área, e sabemos que o helicóptero, a Alemanha tem muitos helicópteros, mas levou tempo para ter essa frota. Vou falar dos princípios do mercado, um pouco sobre as missões. Vou falar sobre as cooperações, configurações e as soluções que oferecemos. Então, aqui, todos vocês envolvidos em HMS, nós falamos de duas coisas. Serviço aeromédico de emergência e também transferência entre hospitais. São os 2 tipos de dimensões e cenários que temos com helicópteros. Eu acho que vocês também sabem por que precisamos do helicóptero e as vantagens. Essa foto poderia ser do Brasil. Não é do Brasil, mas poderia ser congestionamento. Isso, já vimos essa manhã, levamos meia hora para andar 500 metros no trânsito com o táxi. Temos grandes cidades, áreas remotas, restritas, longas distâncias. Então, não há dúvida que o helicóptero é o meio mais rápido. Um exemplo aqui poderia ser em São Paulo. Então, a ambulância talvez leve 1h30. No helicóptero, você faz a mesma viagem em 8 a 10 minutos. Também isto aqui poderia ser no seu país, com exceção da neve. Então, em algumas áreas, o helicóptero é o único meio de levar uma equipe médica ao paciente. Então, vocês têm áreas remotas, então não há dúvida, o helicóptero é a melhor forma. Por quê? Porque falamos daquela hora de ouro. Temos médicos, enfermeiras, vocês sabem de mim, a hora de ouro. Se meu amigo Thomas tiver um ataque cardíaco, temos 5 minutos, 8 minutos, senão vamos perdê-lo. E ele vai a óbito. Então, a importância de trazer equipe médica o mais rápido possível. Por isso que em qualquer lugar na Europa, nos Estados Unidos, temos helicópteros levando o médico rapidamente a qualquer local
E também aquela hora de ouro é importante, o fator tempo é importante. Mas quando falamos de custo, tem aquela pergunta, tudo bem, todos concordamos, a vantagem do tempo, mas quando chegamos no custo, todos dizem é caro, quais são os benefícios? Então eu acho que o primeiro slide, todos concordaríamos em dizer, se compararmos a ambulância em terra com a do ar, é custo de transporte, e claro, vai ser mais alto com o helicóptero. Concordamos. Mas se você olhar o segundo aspecto do tratamento médico, se você demora para chegar no hospital, o paciente chega em estado pior, ele pode ficar na UTI por semanas, e se ele chegar rapidamente com o helicóptero, então ele chega num estado melhor, e há muita economia nesse sentido no hospital, devido à rapidez. Há muitas estatísticas, então, no geral, achamos, e é por isso que muitos países adotaram esse tipo de sistema, a ambulância em terra, com o complemento do helicóptero, é o melhor serviço. Aqui, essa foto encontrei aqui de São Paulo, mas não são do estudo. Esse estudo foi feito na Inglaterra, 3, 4 anos atrás. Na Inglaterra investigaram 250 mil transportes de trauma e foi interessante descobrir, temos 10 a 45 minutos poupados, mesmo na Inglaterra, com muita população, o helicóptero é muito mais rápido, uma economia de 10 a 45 minutos. E viram aí menos mortalidade de 22%. Então reduziu a mortalidade em 22%. 1.000 pacientes, você salva 200 pacientes por usar o helicóptero, por chegar mais rápido. E esse é apenas um estudo. O que foi dito aqui não é só aquela hora de ouro, mas também podemos dizer também que o resto é de ouro. Tem o piloto, tem também o médico, o paramédico, todo dia eles lidam com esses problemas. Então são peritos, não é como o médico na área rural que vai ver uma vez por mês um caso de ataque cardíaco. Essas pessoas lidam com isso todo dia, por isso são peritos, sabem exatamente o que fazer. Então, isso é muito importante. Essa experiência da equipe é mais importante que o helicóptero. Encontrei 2, 3 estudos, esse aqui é da Áustria. Na Europa também fizeram um estudo no Hospital de Viena. Podem ver na tabela o que eu disse antes. Com o helicóptero, você reduz o tempo de chegada no hospital e o tempo de estadia no hospital. Então, no caso de HMS, veja, durante 7 dias ele precisa de oxigênio. Um paciente normal precisou de 11 dias, porque ele chegou em estado pior no hospital. Vocês sabem o custo de um dia com um paciente no oxigênio. Então, o custo também cai. Então, 4 dias a mais se o paciente chegar de ambulância ao invés de helicóptero. Então, vemos a vantagem do helicóptero. Esse estudo mostra que o tempo no hospital, a estadia é mais curta quando se usa helicóptero. Então, há uma grande economia de custos levando os pacientes de helicóptero. Temos outra, essa também é da Áustria, 52 minutos de vantagem de tempo com helicóptero. Aqui estatísticas, 53 minutos. Então, são as diferenças, 53 para 20 minutos, a diferença entre ambulância e helicóptero. Então, vocês vão receber essa apresentação, é interessante ver. Hoje em dia também, tudo está confirmado que o helicóptero, então, dá esse benefício de custo também, uma estadia menor no hospital. Muitas vezes nós vamos a países emergentes, China, Índia, tentando desenvolver essa atividade. No Brasil, vocês já têm uma frota boa, mas em muitos países não há nada. E a primeira pergunta é caro, o helicóptero é caro, mas tem benefícios. Você pode fazer estudos. Aqui nós temos uma consideração rápida. Imagine que você tem um HMS e você faz 500 missões. Não é muito. Quem é de Brasília? Eu soube que
O senhor me disse que já fez 500 missões em Brasília com 2 helicópteros. Digamos que você salva 20% das vidas, 100 vidas por ano, com 1 ou 2 helicópteros. O que isso significa? Se você olhar a produtividade dessas pessoas, veja, a minha abordagem seria olhar o PIB. O PIB per capita é $10.000. PIB per capita por pessoa. Então, 100 pessoas vezes 10 mil já dá 1 milhão por ano. Mas essas pessoas vão trabalhar por 20 anos, vão viver por 20 anos, gerando produtividade para o país. Então, se pegarmos o exemplo de 20 anos, significa 20 milhões. Você poupa 100 vidas com helicóptero, corresponde a uma produtividade de 20 milhões por ano para o país. E essa é uma base. Se você olhar isso no decorrer dos anos, o helicóptero tem custos. Digamos um custo de 1 milhão por base. Por outro lado, você poupa 20 milhões para o país, para a comunidade. Então, custo-benefício não é fácil de justificar, mas há muitos elementos e esperamos dar apoio ao seu governo estadual, ao seu governo, para desenvolver isso ainda mais no futuro. Ok, esses são os princípios, o mercado. Com respeito ao mercado, temos uma apresentação muito boa. Então, a frota mundial de HEMS dedicadas, fazendo apenas HEMS, 2.500 helicópteros no mundo. 2.500. Participação de mercado da Airbus, 60%. Ótimo. Estou contente. Os meus colegas não podem dizer que tem 60% de mercado. Talvez em petróleo e gás alguém é líder com 35%, mas aqui o nosso produto parece ser o mais adequado. E também, isso devido a 45 anos de experiência, começamos na década de 70, na Alemanha, na Europa, ampliamos para os Estados Unidos. Nossos produtos, então, têm uma história longa, muito know-how na nossa empresa, e experiência com operadores, médicos, para termos os melhores produtos. E o mais recente, o H145, falamos muito com clientes e usamos as dicas dos profissionais. Enquanto eu falo aqui, a cada minuto, nossos helicópteros atendem 3 missões. Então, teoricamente, 135 vidas serão salvas durante a minha palestra no mundo todo. Então, nos orgulhamos, queremos dar apoio a isso, mas podemos dizer que somos a referência com nossos helicópteros nesse mercado HEMS. Se você der uma olhada na Europa temos uma boa densidade, temos 800 helicópteros na Europa e temos 67% do mercado, estamos perto dos clientes. Interessante, isso é diferente no Brasil. Na Europa, nós temos o H135, o H145, são os helicópteros de referência na Europa, também devido aos regulamentos. Então, segurança é um aspecto chave, mas também devido a outros regulamentos que temos que ter helicópteros biturbina. Então, especialmente quando decolam de hospitais e pousam em hospitais, biturbina. E também o H135, o preferido, 145 também. E vemos aqui, também vemos a tendência nos últimos anos. Temos um mercado saturado na Europa. Todos os países têm. E alguns anos atrás o mercado não era tão alto, 20, 30 helicópteros vendidos por ano. Agora, nos últimos anos, 60, 70. Então, o azul é o 135. Então, 70 vendas por ano nos últimos anos. É assim, e queremos também levar isso a outras regiões. Aqui é a Europa. Então, podem ver que todos os países da Europa utilizam HEMS. Também é uma obrigação para os membros do Reino Unido desenvolver esse programa. Então, temos pequenos países no leste que ainda não têm, mas na maior parte são HMS de empresas comerciais, às vezes é da polícia, às vezes segurança civil, mas principalmente empresas comerciais. Na Alemanha, temos 124 helicópteros. O azul é Airbus na França, mais de 100, na Espanha 62, Itália 87. Então, podem ver que o número varia devido à população.
Então, vemos uma ligação direta com a população do país, topografia e geografia também dos países. Aqui, nós chamamos isso taxa de aeronaves. Quantos helicópteros temos por cada milhão de população? Podemos dizer que na Europa temos um helicóptero HEMS para cada 1 milhão de habitantes. Na Alemanha um pouco mais, 1.5, na França 1.7, Espanha 1.3, Inglaterra 0.8 e no leste europeu 1 é uma estimativa boa. No Brasil, com uma população de 200 milhões, ou um pouco mais, vocês podem facilmente ter mais de 200 helicópteros dedicados à emergência médica, fazendo só emergência médica. E pelo tamanho do país, da geografia, eu acho que até 300 helicópteros no Brasil. Países como Áustria, Suíça, Noruega, eles têm muito mais, uma densidade maior de helicópteros, devido ao quê? Devido à geografia do país. A Suíça, montanhas, Áustria, montanhas, Noruega, fiordes. Então o helicóptero chega lá em 8 minutos e a van precisa de 1 hora para chegar na montanha. Então, a geografia do seu país também seria benéfica para o número de helicópteros. 2, 3 exemplos. Isso aqui é França, uma rede. Cada círculo aqui é uma base na França. Temos operadores comerciais e também o SAMU. Então, e temos também a Segurança Civil, que é a organização pública e 90% dedicado na França para missões, mas podem ser usadas também para combate a incêndio, resgate em montanha, não é 100% emergência médica. Agora, os SAMU são totalmente comprometidos com emergência médica. Na França tem muito transporte entre hospitais. Então, muitas operações 24 horas. Na Europa, nem todos voam 24 horas. Na França é 24 horas. Suíça, 24 horas. Escandinávia, 24 horas. Alemanha, não ainda, por motivos históricos, mas aqui temos uma boa rede na França e tudo isso é pago pelo governo na França. Então, o governo paga na França, o paciente não precisa pagar nada. Tem uma licitação, alguém fornece o serviço para a região, para o governo, e ele é chamado pelos alarmes da região sem pagamento por parte do paciente. Alemanha, também podemos ver os círculos, as bases. Temos 3 cores. Amarelo é realmente helicóptero ADSE. E o azul é de uma organização sem fins lucrativos na Alemanha. E a vermelha, o laranja, é da Polícia Federal Alemã. Eu fui piloto para eles, é polícia, assim como a Polícia Militar de São Paulo, mas dedicada. Então, dedicada para emergência médica. Então, não fazem trabalho de polícia, trabalham 100% em emergência médica, integrados na rede alemã. A Alemanha, nós vamos ouvir amanhã do Thomas, mas vemos aqui 78 bases. Podemos dizer que são 100% Airbus, podem ver os modelos na parte inferior. Alguns voam 24 horas, alguns usam visão noturna, mas não é em todo lugar. E é interessante, vemos o número de missões. Mais de 100 mil missões na Alemanha com essa frota todo ano. E 80% são missões primárias. Por exemplo, nossa empresa está perto de Munique, a Airbus, o helicóptero no sul. Então, o helicóptero fica no hospital, fica esperando. Quando tem um alarme, podem decolar em 1, 2 minutos e fazem a missão primária, voo curto, para levar o médico e salvar vidas, normalmente problemas cardíacos. Temos também uma lei nacional que ajudou esse desenvolvimento. A lei diz que qualquer cidadão como eu na Alemanha tem que ter um médico de emergência, tem que receber em 20 minutos. Então, essa é a obrigação que o Estado definiu. E o sistema regional de saúde tem que organizar, gerir com ambulâncias, vans, médicos e também médicos com helicópteros. Isso ajudou muito o desenvolvimento
da rede HMS na Alemanha. Mas, na década de 70, eram iniciativas privadas. O ADSC é o Clube do Automóvel da Alemanha, com 80 milhões de membros, e eles viram muita gente morrendo nas rodovias, então começaram a formar um serviço de teste, depois outro sistema, DF, também houve uma questão, houve uma criança que foi a óbito, então alguns pioneiros queriam formar isso. Hoje é bem organizado, temos leis, regulamentos, através da EASA e do Estado, mas levou muitos anos para chegar nessa situação. O Thomas vai apresentar mais detalhes. Então, este aqui mostra o HMS. Podem ver aqui as missões por base. Colônia. Colônia é uma cidade grande, 827 missões. Um helicóptero durante um ano. Não é muito. Podem ver que a média é 1.500. Ou seja, 4, 5 missões todo dia. E nós temos também a capital, Berlim, 3 a 4 milhões de pessoas, mas um helicóptero, uma base, 3.500 missões. Ou seja, 10 missões por dia. Não sei como é que eles conseguem, porque quando eu voava, são muitas missões. Mas é uma missão de 10 minutos, uma de 8 minutos, então um pouso num jardim, na rodovia, missões curtas, não são missões longas. Bom, quais são os motivos para se chamar o helicóptero? As estatísticas têm mudado nos últimos anos. No início eram acidentes de trânsito e pacientes na estrada. Agora, 50% é interno. Problema interno, coração, AVC. Temos acidentes rodoviários, são 10%, é pouco. Eu acho que os carros alemães são confiáveis, estradas boas, então menos acidentes rodoviários e mais, então, missões devido a estresse, ou seja, ataque cardíaco, esse tipo de coisa. América Latina, já vimos antes, na América Latina, 60% usam Airbus Helicopters. Mas podemos ver uma grande diversificação em termos de tipo. Então, diferentes tipos, vários tipos, BO105, alguns Bell, Augusta. Então, bem diversificado, mas olha o número lá embaixo, não é alto. 26 helicópteros para a América Latina, quando trabalhamos com helicópteros dedicados. Se olharmos os países, o Brasil aqui é líder. Aqui, na nossa sede, nós incluímos 9, mas isso não inclui bombeiros. Os bombeiros também são um serviço público. Então, aqui tem 9, outros países, Chile tem 5, pela densidade, 0,3 helicópteros por cada milhão de habitantes, não está mal, mas México 2, 1 ou 2, Colômbia 1 ou 2. Então, os países estão subequipados do nosso ponto de vista, tem muito potencial. Contudo, se nós olharmos o Brasil e conversando com o Carlos, e a gente conversa toda semana, vocês não têm apenas as empresas comerciais, tem muitos bombeiros, órgãos como bombeiros. Então, quero agradecer a todos vocês trabalhando em resgate HMS. Muito obrigado, especialmente quando usam helicópteros Airbus, como polícia, bombeiros e... Então, eu encontrei essas fotos na internet. Desculpe se não estiver completo. Muito obrigado a vocês por trabalharem com nossos helicópteros no Brasil. O Carlos diz que temos 75 máquinas no Brasil fornecendo esse serviço. Nós temos os helicópteros dedicados, mas tem polícia, tem bombeiros também. Ótimo. No canto inferior esquerdo, nós vemos que paramédicos públicos, que é a tendência oposta do que vemos na Europa. Na Europa é 10% e o resto empresas comerciais.
Não estou dizendo que é bom, que é ruim, apenas um fato. Eu acho que no Brasil, um cliente comercial é proibido pousar em rodovias. Na China, na Índia, também é proibido, um operador comercial não pode pousar. Agora, a polícia pode pousar em estradas, paramédicos também. Então, em alguns países, só a polícia pode pousar em certos locais. Fica difícil, então, para as empresas privadas. Vemos também na Europa 100% biturbina, Estados Unidos meio a meio, biturbina, não tem regulamentos, então tem muitos helicópteros com uma turbina, mas o mercado está se desenvolvendo, então, no canto superior direito, vemos 3, 4 helicópteros por ano, alguns novos, usados no Brasil. O mercado está crescendo no Brasil, esses números são do Brasil, e com esse evento queremos ajudar realmente e também ter esse evento novamente nos próximos anos. Aqui uma visão geral, temos 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, muito bem equipados, muitos pontos, muitos helicópteros em São Paulo e Rio. Outras regiões têm potencial para ter mais helicópteros no futuro. 2, 3 palavras sobre as missões. Vocês conhecem missões primárias, tem uma foto boa aqui de Brasília. Então, esses podem pousar em qualquer lugar. Na Europa, as empresas comerciais também podem pousar em qualquer lugar. A única limitação, o local tem que ser 2 vezes o comprimento do helicóptero, 2 vezes o diâmetro. Aí, se for 2 vezes o diâmetro, comprimento, ele pode. Então, às vezes, é um pouco menor, o piloto que decide a importância, mas eles têm o direito de pousar em qualquer lugar na Europa. E às vezes, quando você está perto de uma casa, você pode danificar alguma coisa na casa, mas é um risco calculado que os pilotos tomam. Vemos missões secundárias, às vezes é um helicóptero HMS, mas com guincho, também fazem resgates. Também nós vemos aqui chegando o mais perto possível do acidente. Então, alarme, decolagem em 2 minutos e em 10 e meia hora ele chega. Não faz sentido voar 2 horas, porque provavelmente o paciente já foi a óbito. Então, as missões primárias são de duração curta. Mas você precisa de um helicóptero pequeno, compacto, que possa pousar perto do acidente. Então, claro, lá não dá para ir com um helicóptero grande. Aqui um ciclo típico, como eu disse, na Alemanha, os helicópteros ficam num hospital, a base deles é no hospital. Chega o alarme, o piloto corre até o helicóptero em 2 minutos. Olha a beleza dos nossos helicópteros. O piloto da partida, em 60 segundos, está pronto para decolar com paramédico e médico. Então, a regra é 2 minutos para decolar na Europa. Então, nossos helicópteros e com o rotor alto é possível pousar bem perto do paciente. Você pode correr um pouco de risco ao pousar. Uma cabine com vibração baixa para transportar o paciente se for necessário. O Carlos me mandou essa linda foto dos bombeiros. Obrigado, Carlos. Linda. Olha, vocês têm esse serviço Então, as operações no Brasil são idênticas às da Europa. Missão secundária, você pode fazer com o H135, com o 145. Eu diria que a tendência é ter uma cabine maior, porque você pode ser um voo de 2 horas, 2 horas e meia, digamos, São Paulo até Rio de Janeiro para uma transferência. Talvez você necessite de mais equipamentos, mais médicos, talvez uma incubadora. Então, os clientes usam plataformas maiores. 145 é excelente para essa operação. E temos operadores, podemos ver do lado direito, operadores civis comerciais, podem usar guincho. E podem ver aqui na parte inferior, na Itália, 4.000 metros de altitude, resgate na montanha, e eles usam o gancho duplo, o guincho duplo. Então, tem 2.
E nós temos, então, uma corda, mesmo que você tenha uma pessoa, um ser humano, se um gancho falhar, a pessoa continua segura. Então, a questão de carga, tudo é regulamentado pela EASA, muito treinamento necessário e muita coordenação. Então, parece fácil, isso aqui é nas montanhas, vemos cada vez mais, quando não tem, quando o guincho é a solução que está sendo usada cada vez mais. Duas, três palavras sobre HMS, a ajuda que podemos fornecer. Nós vemos aqui a organização do Thomas Gassmann. No canto inferior esquerdo temos a academia de treinamento para HMS, porque nós, como Airbus, podemos entregar lindos helicópteros, temos uma grande gama de helicópteros que podemos fornecer, temos conhecimento, nós temos a Helibras para dar apoio no Brasil, então temos a presença local, mas o ponto bom, temos muito conhecimento com clientes que estão dispostos a organizar workshops, oficinas, dar treinamento. Vemos aqui fotos na China, nos ajudaram muito a desenvolver as primeiras máquinas, primeiros helicópteros para a China. Nós temos também DF e outras empresas comerciais. Na Europa, podemos fazer uma troca de experiências com empresas da Europa. O Thomas vai falar amanhã cedo sobre as possibilidades, especialmente de treinamento. Também a Fundação de Helicópteros. Eu sou diretor nessa fundação. Há 2 anos atrás, demos um treinamento de 4, 5 dias, treinamento médico, para 100 pessoas no Rio de Janeiro. Trouxemos, então, médicos com experiência em HMS, demos treinamento, usamos os bombeiros do Rio de Janeiro para demonstrações. Queremos fazer isso de novo no final de novembro, início de dezembro, e vamos falar dos detalhes de onde vamos fazer o treinamento. Espero que alguns de vocês possam participar nesse treinamento patrocinado pela Fundação. Configurações, setup. O que você necessita quando você está inaugurando um serviço HMS? Bom, não precisamos falar de novo, vocês já têm muita experiência, mas se eu faço apresentações na China, na Índia, eles não têm esse serviço. Então começamos com os pontos básicos. O Thomas vai falar disso. Quero destacar um aspecto. Na Alemanha poderia ser assim. O helicóptero, isso aqui é uma base perto da nossa empresa, no hospital. O helicóptero fica lá. Nós temos aqui o heliponto mais alto, temos um hangar. Então o helicóptero fica permanentemente no hangar, porque nós temos neve, temos tempestades de neve, temos escritório, a equipe fica lá, temos um heliponto oficial, então certificado, nós temos até pessoas. Então o piloto na realidade é um heliporto. A cada vez ele pode abastecer, é classe 1, então ele tem que calcular a taxa de decolagem. Hoje em dia, os helicópteros são mais potentes, ficou mais fácil. Na Europa tem poucas limitações, mas se você decola a 2.000 metros, você tem mais problemas. Mas o piloto tem que respeitar os procedimentos. O helicóptero talvez pouse e decole 10 vezes. Tem população, tem prédios em volta. Então, queremos fazer isso da forma mais segura, sem possibilidade de acidentes nessa operação. Ok. Então, além da questão de infraestrutura, sempre tem o modelo de negócio. Diferentes de modelos de negócio são usados na Europa. O mais fácil é o governo patrocinando. Como nos estados do Brasil, na maior parte dos casos no Brasil, é patrocinado pelo Estado. Na Alemanha, na Áustria, na Suíça, também na Espanha, todos os cidadãos espanhóis têm seguro-saúde, têm plano de saúde. E a missão, então, é paga pelos planos de saúde. Não é eu que chamo, é o centro de alarme que chama e é pago pelo plano de saúde. Eles decidem, precisamos do helicóptero, e aí o serviço é grátis, porque o plano de saúde paga.
Na Alemanha é pago por minuto de voo. Missões curtas, então, digamos, 15 minutos. 15 minutos de volta, meia hora. Então, só meia hora de voo é faturado por plano de saúde. Não é muito dinheiro. No 135 custaria 1.500 euros, meia hora. 1.500 euros. Lembra o custo? Helicóptero, ambulância, bem mais caro? Nem sempre. Então, a ambulância tem que viajar por uma hora, o helicóptero chega rapidamente, o custo não é muito alto se você tiver um helicóptero de baixo custo. Ok, doações, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia trabalham com donativos. Vemos na Europa a operação com um piloto, por motivos de custo. Um piloto só, um paramédico, um piloto, às vezes uma enfermeira, um médico. Para ajudar o piloto, temos também um programa aprovado pela EASA. O paramédico tem 2 semanas de treinamento para ser um apoio para... Ele sabe fazer navegação, paramédico, comunicação, sabe... Então, o paramédico tem alguma experiência, treinamento de aviação para ajudar o piloto nesse tipo de operação. Ok, operação noturna, 2 pilotos. Então, operação noturna HEMS, 2 pilotos. Os pré-requisitos, que não é tão difícil no Brasil, mas, por exemplo, na China tem pouquíssimos pilotos e poucos pilotos que têm 1.500 horas de voo, que tenham trabalhado no HMS. Então, na Europa, nós temos o mínimo é 1.000 horas de voo para o piloto, paramédico, o médico também tem que ter experiência em emergência, depois tem treinamento inicial, depois treinamento recorrente antes de embarcar no helicóptero. Amanhã vamos ouvir mais. Na parte inferior, a Academia HEMS com simuladores, 135. Então, isso aqui faz parte do dia a dia, treinamento. Se vocês viram, temos 60% de participação de mercado. Nossos helicópteros têm que ser bons. Aqui tem um resumo e vocês operam o H135 às vezes. Então, vocês vão ver aqui os pontos altos da nossa empresa, da nossa marca. Então, pequeno, compacto, operação segura, rotor alto, muita potência, piso plano, baixo nível de ruído, equipamento médico bom, baixo custo operacional, disponibilidade é importante, muitos aspectos que destacam a marca Airbus. Ok. A última parte, vou falar sobre os helicópteros, para vocês terem uma ideia do que podemos oferecer. Então, isso aqui, esses são os 2.500 helicópteros, e podem ver que o H135 é o líder. 600 helicópteros, 25% de participação de mercado a nível global. Depois, um 45, uma turbina, H130, ficando cada vez mais popular. O turbina única é principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles trabalham mais porque eles têm também mais trabalho. Então, eles podem ganhar mais se trabalharem com uma turbina. É meio estranho, mas o reembolso nos Estados Unidos não depende do tipo de helicóptero. Se você chegar com Dolphin ou com H125, então o pagamento é o mesmo. Não há diferença. Na Europa, se você chegar com helicóptero menor ou maior, você recebe mais. Mas não é assim nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, todos vêm até com Robinson, se for possível, para ter custo baixo e o máximo de lucro. Aqui uma comparação, os 4 produtos que oferecemos no momento. H125, vocês conhecem, H130 está chegando no Brasil, e 135, 145. É interessante, no meio, nós temos carga útil, 800 quilos, 1.030, 1.400 quilos. Então, dá para ter mais gente, mais combustível, voar uma distância maior, e também os primeiros 2 têm uma cabine e com biturbina tem uma separação.
tem um cockpit completo para 2 pessoas e 3 a 6 pessoas na cabine nos biturbina. Bom desempenho, o seu país é desafiador, Brasil, mas a altitude não é muito alta, mas em termos de desempenho, nossas máquinas se dão muito bem. Alguns slides, H125, slide muito bom dos Estados Unidos, um operador dos Estados Unidos, muito popular nos Estados Unidos, mas também na América Latina, como no Brasil, México e outros países aqui. Temos aqui uma empresa grande. Vocês podem comprar por um custo baixo, custo operacional baixo também, e muitas soluções. Temos uma maca que podemos instalar, 2 a 3 pessoas na cabine. Então, são usados por paramédicos. E aqui as vantagens. Então, potência, manobrabilidade, desempenho, configurações, disponibilidade, cockpit. Então, um excelente helicóptero para começar a trabalhar com HMS. Diferentes kits da Áustria, da Air Methods, que fornecem então os equipamentos. E basicamente, se vocês olharem o equipamento médico, o kit não é muito diferente dos helicópteros grandes. Você tem oxigênio, bomba de sucção, desfibrilador. Então no H125 você carrega os mesmos equipamentos. O espaço é que é diferente. H130 já vemos a diferença. Aqui temos uma cabine grande, visibilidade, custo operacional muito mais barato do que biturbina, toda a segurança, que é uma vantagem, e temos cabine maior, sistemas, visibilidade, baixa vibração para o piloto e paciente. E esse aqui é possível, uma turbina, você pode ter 2 pilotos e ainda a maca e o interior médico. 2 pilotos porque temos países, Estados Unidos não, nos Estados Unidos é 1 piloto, mas na Ásia você precisa de 2. Por motivos culturais, sênior, júnior, todos querem voar com 2 pilotos. Nessa máquina, entregamos essa primeira na Índia. Podem ver aqui 2 pilotos embaixo e tem espaço para a maca. Isso aqui é da kit da AET, oxigênio e rack. E isso aqui você instala tudo isso aqui em 10 minutos, porque ele está no piso. Não precisa de modificações, não precisa fazer furos, você fixa a estrutura. Então, nos trilhos, você instala tudo isso nos trilhos dos bancos e pronto, em 10 minutos você instala esse equipamento. Então, muito interessante para vocês, vocês podem voar com 2 pilotos, e isso é algo que já entregamos na Índia, na China, 130 na China, H130. E temos também uma solução com Lifeboard, fornecendo, então, com uma operação de 2 pilotos. Então, vimos as vantagens da máquina do Airbus. Isso aqui é nos Estados Unidos, muito popular nos Estados Unidos, muitas vantagens. Cabine grande, se você tiver 1 piloto, você pode usar todo o espaço, o médico do lado durante o voo, antes do voo, muito fácil acesso. Aqui um slide que eu mencionei, na parte superior, o kit da United Rotorcraft, 1 piloto, 3 tripulantes médicos, uma maca, Lifeport igual, 1 piloto, uma maca, 3 tripulantes médicos, e também possibilidade de 2 pilotos, sim, conforme vemos do lado esquerdo, e o kit AAT, mesma configuração, 2 pilotos, e 2 pilotos, 3 mais 1. Eu acho que os preços são razoáveis, não estamos falando de milhões, é rápido, instalação rápida. Então, vocês podem analisar, quem sabe já tem um kit e então aí podem instalar. Ok, último slide sobre o H135-145. Então, aqui nós, DRF,
fazemos aqui a missão, temos alguns desses no Brasil, vocês conhecem, então podemos usar o compartimento de carga. Aqui à esquerda vemos então abertura traseira. Alguns têm abertura lateral e você pode ter 3 pessoas da equipe médica, uma maca e separação total entre cockpit e cabine. Possibilidade de 2 macas, pode ser no departamento de carga e instalar se necessário. Aqui, mais uma vez, o 135, porque é tão popular. Então, há um requisito para biturbina leve na Europa e nós temos aqui custo operacional, de aquisição, desempenho, é o mais adequado, segurança. Então, excelente helicóptero da Airbus. Excelente e pode ser o líder nessa máquina. Evolução, o novo cockpit, esse cockpit é o que chamamos de Helionics, é um conceito. No Airbus já temos no 175, agora no 145 e chegou no 135. Então, no futuro, se você pedir um 135, 145, você vai ter esse modelo de cockpit Helionics. Então, vem com autopiloto padrão de nós, então, com a função de hover, então, por exemplo, o guincho, o autopiloto, piloto automático controla, se aperta um botão, ele vai um pouco para a direita, 1 metro para a esquerda, muita inovação, muita segurança, tem botão de recuperação. Se o piloto perder orientação, ele aperta um botão e o helicóptero equilibra. E temos também outros sistemas, câmeras, como podem ver. Então, esse é o novo padrão nessas máquinas e eu vejo pilotos aqui já estão todos sonhando. Acho que o senhor, o coronel, voou nesse com a demo. Não. O senhor voou um 145, né? Faz 2 anos. Ainda não tinha toda essa funcionalidade. O auto-hover não estava lá. Então, algumas novidades estão aí. Fica muito fácil, muito seguro também. A cabine do 135, pode ver piso, maca, tudo que nós dissemos. Mais espaço, não é como um Super Puma, claro, mas 2 pessoas na cabine e te dá acesso, você tem acesso a todos os dispositivos médicos e você tem um médico lá, intubação, controlando o oxigênio e um paramédico do lado. Então nem todos os helicópteros fornecem isso. Isso é baseado numa norma europeia. Esse arranjo, o médico do lado e o paramédico lá. H145, isso podem ver aqui, DRF, isto aqui substituiu o 17, podem ver a pintura, eu acho, a ADS fez um pedido de 14 desses, 10 estão em operação, parece um 35, mas é maior, bem maior. O espaço de cabine aqui no canto superior esquerdo, temos um interior novo, bem mais inovador. Na parte inferior, olha o espaço, uma maca e 3 pessoas, mas visto que temos mais espaço, também temos mais bancos dobráveis para pessoal de resgate. Carregamento muito mais fácil, segurança e rotor alto. Então, muitas vantagens, mais ainda que o 135, essa máquina é mais potente, tem Helionics, tem piloto automático, cabine maior, mais equipamentos, então está te tornando o helicóptero de referência. Na Europa já entregamos 130 desses e 60, 70 já trabalham em HEMS, e emergência médica. Itália, Alemanha, Suécia, Escócia, Inglaterra, muitos países. Então, já trabalhando
nisso. Aqui uma foto da cabine. Esse é um equipamento novo, desenvolvido com DF. Podem ver aqui, sistema de marca, com rodas. Então, uma pessoa pode remover, as rodas caem e você puxa e depois empurra até o hospital. Pode carregar um paciente até 250 quilos, então tem apoio para a coluna. Então, ele também se divide em dois. Podem ver na parte superior, Oxylux, sistema de ventilação. Ele é móvel, ele tem trilhos, você pode movimentá-lo. Nas janelas temos trilhos, temos armários. Então, essa é uma solução de topo de linha disponível. Então, com isso, gostaria de chegar no último slide. Como eu disse, estamos contentes em dar apoio a vocês para desenvolver esse mercado. Então, hoje é um bom ponto de partida. Vamos continuar com o nosso treinamento da Fundação Airbus, fornecendo treinamento médico. E o mais importante é continuar a promover essa operação, estudos de viabilidade, explicar os benefícios. Temos que continuar com isso, visitar seus governos estaduais, federal. E o bom, como eu disse, há operadores suficientes, tem pilotos com experiência no Brasil. Não é como na China e Índia, onde você começa com pouca experiência. Aqui tem muita experiência em helicóptero. Estamos contentes em ajudar a desenvolver. Segurança é a prioridade máxima. Vimos um helicóptero pode salvar 1000 vidas. Se você perder um helicóptero por um acidente ou por algum problema, você, então, deixa de salvar 1000 vidas. Então, segurança é tudo. E aí, regulamentos, leis são em alguns países, se nada estiver disponível, não é tão fácil. Na Europa, estamos contentes, já temos regulamentação da EASA, todos os operadores sabem exatamente o que fazer. Então, às vezes, isto aqui é um problema em países novos. Em geral, estamos contentes em dar apoio a vocês via Helibras e nossos parceiros. Obrigado, gente. A todos vocês, um bom seminário nos próximos 2 dias.